Salve, salve galera! Tamo de volta em mais um Curiosidade da História e hoje iremos falar sobre a Arca de Noé. Desde a criação ao grande dilúvio e o momento em que cientistas turcos e chineses descobriram a Arca após 4.000 anos no Monte Ararat. Eu sou Daniel Dudani e esse é o canal Planet Point! Um mundo corrompido, um Deus furioso, um homem justo chamado Noé, que construiu uma arca e sobreviveu a um dilúvio. Tanto na Bíblia quanto no Alcorão há um relato de uma catástrofe que aconteceu bem no início da humanidade e pouco depois da criação. Um arcebispo do século 17 chamado James Aschel resolveu calcular o tempo desde a criação do mundo. E ele começou somando a idade de 21 gerações de pessoas do Antigo Testamento, começando, é claro, por Adão e Eva. Usando dados históricos como os pontos fixos e depois de 100 páginas de cálculos ele chegou à conclusão de que o mundo havia sido criado em 4.000 anos antes de Cristo. E para ajustar seus cálculos a qualquer eventual erro no calendário, ele estabeleceu que a criação havia ocorrido num domingo, 23 de outubro de 4004 antes de Cristo. Informação essa conhecida e constando como esperado nas margens de algumas bíblias. Usando a data da criação, James Aschel calculou a data do grande dilúvio, segundo ele, 2348 a.C. A história de Noé e da Arca é constada no livro de Gênesis, um relato das origens da terra e do homem. Segundo a Bíblia, os descendentes de Adão e Eva se esqueceram por completo da razão de Deus os ter colocado na terra e se deixaram corromper, então Deus resolveu puni-los. Em Gênesis 6, versículo 7 diz assim: "E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependi de os haver feito." Segundo a Bíblia, foi cerca de 100 anos antes que Noé recebeu de Deus as instruções de como ele e sua família iriam sobreviver. Deus disse a Noé que construísse um barco bem grande, ou seja, a arca, e tinha que ser dessa forma. O comprimento da arca seria de 300 côvados, a sua largura de 50 côvados e sua altura de 30 côvados. Um côvado tem o comprimento do braço de um homem, do cotovelo até as pontas dos dedos, cerca de 45 centímetros. Sendo assim, esta foi a maior embarcação de madeira do mundo, a primeira maravilha feita pelo homem. Aproximadamente nos últimos 100 anos, caçadores de arcas invadiram o Oriente Médio e escalaram várias montanhas procurando pelo pico aonde a arca pudesse ter se assentado. Na Bíblia não diz a localização correta, a única coisa que ela informa é que a arca repousou nas montanhas do Ararat. Ararat era uma região de um reino chamado Urartu. Um dos montes de Ararat, ao leste da Turquia, só recebeu esse nome séculos depois do desaparecimento do reino Urartu, mas nem por isso deixou de ser o local de busca favorito dos arqueólogos. Em 1917, um piloto russo chamado Vladimir Roskovitsky disse ter visto um objeto parecido com uma arca em uma montanha no Ararat. O czar Nicolau II da Rússia enviou uma expedição para investigar mais sobre a história. Mas a história depois disso ficou meio confusa, nenhum registro da expedição foi encontrado. Nicolau II afirmou que as fotos foram perdidas numa revolução daquele ano, e logo depois ele saiu do poder. Anos à frente, em 1950, um francês chamado Ferdinand Navarra trouxe um pedaço de madeira antigo do pico de uma montanha no Ararat, que foi datada no início da Era do Bronze. E daí o lugar teve grande interesse pelos caçadores de arca. Mas o guia de Ferdinand, não se sabe porquê, disse que Navarra não teria só descido com a madeira, como também subiu com ela meses antes, o que enfraqueceu novamente as buscas. Em 1959, um capitão do exército turco chamado İlhan Durupinar estava examinando imagens aéreas da Turquia, num local próximo ao Ararat, quando viu uma forma pequena como a de um barco preso ao monte. Alguns arqueólogos começaram a fazer a pé o trajeto até o local e acabaram encontrando uma enorme massa em forma de barco enterrada sob toneladas de lama e gelo. Além disso, também encontraram rochas entalhadas próximo ao local, o que seria, segundo eles, as âncoras dessa enorme embarcação. Em fevereiro de 2003, Porter Taylor, um professor da Universidade de Richmond, através do satélite digital Globe, ele conseguiu imagens perfeitas do local da grande embarcação encalhada.
Nas imagens dá para ver o formato específico do que parece ser um navio, ou uma estrutura no formato de um barco, de ponta a ponta, num comprimento de 137 metros, com a largura de aproximadamente 23 metros. Lembrando que essas são as medições bem próximas do que a Bíblia informa sobre a Arca de Noé: 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. E só em 2009, um grupo de cientistas e escaladores turcos e chineses decidiram acabar com esse grande mistério. Foram até o Arará, conseguiram entrar no local e filmar os restos da grande arca por dentro. E tudo isso a uma altitude de 4.000 metros. Nesse monte que fica ao leste da Turquia, na fronteira com o Irã, foram encontrados 7 grandes compartimentos de madeira cobertos de neves, restos vulcânicos e até restos de matos, o que poderia ser alimento de alguns animais. Os exploradores estão 99,9% convencidos de que sejam os restos da Arca de Noé. Acredite você ou não, foi na mesma área onde a Bíblia relata que estariam no pico de uma montanha ao redor do Arará. Para você que ainda não leu sobre a história da Arca de Noé e do grande dilúvio na Bíblia, veja no livro de Gênesis, do capítulo 6 ao 9. É realmente incrível, em especial no capítulo 9, versículo 8 ao 17, onde Deus faz um concerto com Noé e toda a sua descendência, e também com os animais. Ele disse que nunca mais destruiria o mundo em água novamente, e o sinal do seu concerto apareceria nos céus após as grandes chuvas, ou seja, o arco-íris seria o símbolo do concerto entre Deus e Noé. Mas aí, qual é a sua opinião a respeito desse grande acontecimento da Arca e do Dilúvio? Deixa aqui nos comentários para dividirmos ideias sobre esse assunto. Bom, por hoje é só, semana que vem tem muito mais, lembrando que nossos vídeos agora sobem aqui no canal às quartas em 1 minuto de conhecimento e aos sábados com muito mais curiosidades da história, sempre às 19 horas, beleza? Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber todas as novidades em primeira mão, deixe o like de vocês, compartilhe com os amigos e siga o nosso canal nas redes sociais. É isso então, fiquem com Deus, a todos um grande abraço, beijo no coração e tamo junto!